Então, vamos falar do tema, a inércia cristã. A inércia cristã nada mais é do que um princípio do caminho do céu através dos exemplos dos santos, ou seja, toda a obra da igreja. É todo o caminho que foi pastoreado por Jesus, onde nós somos as ovelhas que são guiadas ao céu. Essa posição de Jesus como pastor, ela é fundamental, pois nós somos pastoreados ao céu. O mérito de chegarmos à salvação é principalmente de Cristo. Nós apenas consentimos para que Ele possa nos conduzir, certo? Pois o trabalho árduo vem de Deus e de sua graça. E nós vamos para o céu como testemunhas de Cristo, da obra de Cristo, do que Deus é capaz de fazer com uma criatura tão volátil, uma criatura tão frágil, de uma criatura tão incapaz que somos nós, ovelhas, certo? Criaturas de natureza inferior e pecaminosa que somos nós, seres humanos. A sensação de ir para o céu por meio da inércia cristã é a mesma que correr em uma esteira. Nós apenas pulamos. A força principal vem da própria esteira e não da nossa própria perna. Então, esse mecanismo que nos conduz para o céu é o elevador de Santa Teresinha. É o próprio Cristo, o Espírito Santo, que nos conduz e nos eleva e nos faz mudar nossa realidade através das graças que nos tornamos capazes de absorver através da comunhão com Cristo. Seguindo, então, este caminho da inércia, é que nós conseguimos ir muito mais longe, completamente diferente da realidade das pessoas que caminham sem Deus, ou sem a igreja, sem o sacramento, sem a graça. A condição humana por si só é muito limitada, e se nós não entrarmos na via da graça, seremos julgados apenas pela justiça de Deus, deixando assim a nossa capacidade de salvação quase que impossível, já que a comunhão vem pelo amor, vem pelo sacrifício, pela união em Cristo. É a própria igreja, em sua sabedoria, que nos dá a graça de sair dessa condição de ignorância invencível, onde a gente não consegue nem sequer conceber o que é Cristo, o que é a salvação, o que é o Deus que se colocou na terra. E esse crescimento se dá através do Espírito Santo. Deus é totalmente prático em dar os caminhos mais fáceis se nós quisermos aderir e confiarmos e acreditarmos em sua igreja. Agora, se a gente é egoísta, se a gente é autoritário, a gente quer brigar, quer fugir, ainda vai existir o caminho da via dolorosa, já que existem entre as ovelhas aquelas que, por livre e espontânea vontade, se desagarram do bando. Ainda assim, Deus é capaz de deixar as outras ovelhas e correr atrás dessa. Uma parábola interessante para a gente entender isso é Paulo dormindo na barca, onde que, mesmo dormindo, aquele barco estava sendo guiado dentro de uma tempestade para fugir do destino final, que era a morte. E a confiança se deu de tal forma que Paulo decidiu dormir, pois a condução era certa, a salvação era certa para aqueles que estivessem na barca de Cristo, pois Jesus assim prometeu, o anjo assim prometeu para Paulo. Então não tinha por que ele duvidar da palavra de Deus. Então nosso esforço é manter-se dentro dessa barca, dentro da igreja. E outra parte do esforço é lutar contra aquilo que está fora, é lutar contra o vento, é lutar contra a maré, é lutar contra as ondas, e fazer um papel básico daquele que está guiando, de segurar a âncora, alçar as velas, tentar jogar água para fora e se manter firme na fé. É isso que nós precisamos. Da mesma forma, o resultado não vem do esforço humano, o resultado vem da graça de Deus. Tudo que nós recebemos nesta vida é um dom, pois tudo pertence a Deus, que é o nosso Criador. O princípio da inércia não é estar parado esperando o barco aqui afundar ou o barco se salvar. Nós temos que cumprir as nossas atribuições dentro da igreja. Cada marujo responde por uma coisa. É receber a ordem do capitão e cumprir. Por mais que a reação de Paulo tenha sido dormir, ele era o personagem principal daquela obra. O trabalho dele já estava sendo feito, já havia sido feito. Agora é nossa função conduzir esse barco, pois assim que chegou ao seu destino, Paulo se entregou, foi morto. Então, a ideia não é estar parado, não é fazer nada. O princípio maior é confiar em quem conduz. Saber que a nossa igreja, que nós como igreja, podemos ser salvos e estamos em boas mãos. Nós temos que estar firmes na prática do sacramento. E assim como ovelhas, devemos confiar naquele que conduz, que é o pastor, o Cristo. E tentar ser santo em nossas atribuições, mesmo que nossas atribuições sejam poucas e sejam pequenas. Na física, a inércia significa manter-se no estado em que está. O nosso esforço é manter-se em estado de graça para que Deus nos mova, para que Deus produza a energia necessária para a nossa conversão. A força espiritual vem do Espírito Santo, ela não vem do próprio homem nem do próprio espírito humano. Nós não podemos ficar resistindo a essa ação divina. Quem entra no rio da graça é levado pela correnteza em direção à foz do rio, que é o céu. Então, o nosso esforço é não nadar contra a corrente, é não ir contra a graça de Deus. O nosso esforço é por manter a fé e não deixá-la morrer. Como que um barco vai ser velejado sem uma vela, sendo que a vela é a fé? E quem sopra essa vela e dá a direção do barco é Deus, o vento é o Espírito Santo. Podemos também entender como a igreja como um trem que se mantém nos trilhos. Quem conduz o trem é Cristo. Os trilhos são a igreja. Nós somos passageiros. Nós só não precisamos pular fora para não morrer.
certo? É confiar no condutor e que os trilhos vai nos levar ao destino certo. Quando o povo de Israel estava no deserto, não foi o esforço humano, as habilidades humanas que alimentou o povo, que sustentou o povo. O maná vinha do céu, diariamente, conforme a necessidade humana, conforme a orientação divina. Então é Deus que provém os recursos da nossa salvação. Também podemos pensar em uma cirurgia. O doente não cura a si mesmo. Quem opera é o médico. O esforço do paciente é em confiar no médico, é deixar ser anestesiado, é não fugir, é cumprir os hábitos necessários para que a cirurgia ocorra bem, usar as medicações, fazer o jejum, respeitar o plano de operação e não fugir daquilo que o cirurgião ordenou. A nossa santidade não é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa permanência no lugar certo, no coração de Deus, na graça de Deus. A inércia cristã é estar parado no mundo ou viver uma vida normal aos olhos dos outros, mas está em movimento no espírito. A graça está na vida espiritual. É lá que a gente vai encontrar a salvação. Nós não precisamos rodar o mundo atrás de Jesus. Nós não precisamos mudar de país, de estado, de lugar e correr diariamente para a academia todo dia para alcançar a salvação. O nosso esforço está na vida espiritual, mesmo que nós permaneçamos parados aqui na terra, por assim dizer. Em João 15, Jesus disse: permanece em mim e eu permanecerei em ti. Então o caminho é continuar fazendo parte do corpo de Cristo, pois quem não abandona Cristo, Deus não o abandonará. E não depende tanto da nossa vontade. A nossa pressa, ela nos traz o cansaço. Já a inércia, que é esperar, é um sinal de descanso, de confiança, de que nosso esforço, mesmo que mínimo, não vai nos cansar, mas vai nos dar aquilo que necessitamos, que precisamos, que é a graça de Deus e os frutos da salvação, que não depende de nós e não vem de nós. A esteira do mundo, ela gira em falso. Sempre deixa o homem no mesmo lugar quando se trata de espírito. Mas a esteira de Deus, ela nos conduz ao horizonte eterno. Então, o esforço que a gente tem com as coisas do mundo, espiritualmente não nos leva a lugar algum, a não ser a condenação e o inferno. Então, se a gente deixar nossa confiança nas coisas do mundo, nós não vamos a lugar algum, a não ser a condenação, que já está inerente no ser humano por causa do pecado original. A pessoa que abandona a graça de Deus e tenta construir a salvação com suas próprias mãos é como tentar voar com asas de barro, ou feitas pelo próprio homem. Agora, quem permanece na graça é levado em espírito até Deus. Quem é orgulhoso, ele pode até correr, mas não chega. Já o humilde, ele vai repousar e vai ser levado até Deus. É esse o princípio da inércia cristã. Melhor ser lento na graça de Deus do que veloz vivendo do pecado. A santidade, ela não é fruto de uma conquista, ela é fruto de uma permanência e obediência à graça de Deus. É isso que nós precisamos entender através da inércia cristã e de todos os princípios que ela traz. É assim que entenderemos a salvação.